Oi, galera! Hoje eu vim falar mais sobre mais um tema polêmico, que é o machismo junto com a misoginia, tá? É triste dizer, mas muitas mulheres são machistas, misóginas e acabam criando e educando homens machistas, meninas machistas. Por quê? Eu entendo que cada um tem sua vivência, cada um tem sua cultura. Eu entendo que cada um tá na sua bolha específica, porque no fundo cada um tá na sua bolha. E que não há uma verdade absoluta, até porque cada um tem o seu jeito. Todavia, entretanto, porém, eu acho que assim, existe algo que é seu jeito, sua forma de ver o mundo e não sei o que. Existe outra coisa que é a lógica. Então, por exemplo, você acha que é legal uma mulher ser submissa? Não acho que tenha problema com isso. De verdade, sinceramente, não. Você seja submissa. Você acha que homem tem que sustentar a casa e mulher tem que cuidar do fogão, da comida, da casa. Seja assim e colha o que você vai plantar. Agora, todas as vezes que a gente, enquanto sociedade, a gente perpetua o machismo, nós mulheres, a gente está fazendo um desserviço para a gente mesmo e para nossa geração. Porque assim, homem pode ter 4 filhos, cada um com uma mulher. Aí ele vai lá, arruma uma mulher até mais jovem, tá tudo bem, é homem. Se uma mulher, numa mesma circunstância, da mesma faixa etária, fizer, as mulheres vão julgar. As mulheres vão falar, nossa, como assim? Não se respeita, não sei o quê. E vão perpetuando aquilo. O homem tem salvo-conduto para fazer, a mulher não. Aí, não se atentam que estão criando uma sociedade abusiva. Porque o que a gente mais vê, que os homens que sustentam a casa, os homens que são aqueles que, enfim, que põem comida na mesa, que a mulher eles são os provedores, né? Assim que eles falam. Esse tipo de homem com esse tipo de mentalidade e mulher que apoia esse tipo de mentalidade é batata, que a mulher não tinha voz, a mulher se anula, a mulher não pode falar nada, ela não sabe o que o cara tem, quanto o cara ganha, o que o cara tem na conta, e nem importa se é evangélico, se não é, se é da igreja, se não é, não. O cara, ele acaba tratando a mulher como se fosse limária, como se fosse animal, tá? Ou seja, ele vai dar comida para a mulher, para os filhos, ele vai dando comida e ele que só a voz dele é ouvida. Ele não lava uma louça, ele não ajuda em casa e a mulher adoece. Aí a mulher acaba tendo vários tipos de situações mentais, de ansiedade, de depressão, de pensamento acelerado por conta dessa situação. E o homem, ele é sempre passado pano. E a maioria das mulheres perpetuam isso. É por isso que você vê cada homem feio. Tudo bem que beleza tá na hora de quem vê. Mas cada homem feio, horrível, julgando beleza de mulher, julgando o corpo de mulher, julgando a idade de mulher. Você para pra você ver, você fala, que sociedade é essa? Em que os homens se acham, não todos obviamente, mas muitos homens se acham no direito de julgar mulheres. E aí as mulheres passam panos, falam assim, não, porque o homem trai mesmo, é porque homem mesmo no futebol só fala de mulher, de corpo de mulher, e as próprias mulheres normalizam atitudes inadequadas. Elas normalizam.
Porque estão habituadas a julgar outras mulheres, estão habituadas a passar pano nos homens. E isso, se a gente não parar pra gente tomar uma posição no sentido assim, como eu falei, se a pessoa quiser ser submissa, não tem problema, seja submissa. Agora, você não pode tapar seus olhos e não olhar que a sociedade evoluiu, que as mulheres hoje também trabalham, hoje não há muito tempo, né? Que as mulheres também trabalham, que as mulheres são competentes, que as mulheres, elas são o pilar do lar e que a gente não pode perpetuar esse machismo. O cara pode sim ser provedor, o cara pode trabalhar só ele e financeiramente só ele ter o dinheiro e nem por isso anular a esposa dele, anular a companheira dele. Porque nossos filhos, nossos sobrinhos, eles acabam vendo ao redor como referência. Bando de homem machista, misógino, que dá em cima da cunhada, dá em cima da enteada, dá em cima da melhor amiga, dá em cima da vizinha, e tá tudo bem. É homem, tem as necessidades dele. E sempre a mulher que é errada, sempre a mulher quer ser vergonha, sempre a mulher... E eu sei, porque, gente, como eu falei, a gente analisa o mundo ao nosso redor. Eu sei que muitas mulheres, elas se sentem sentem prazer em julgar outras mulheres. Vou aqui falar, não sou melhor que ninguém, mas eu desafio qualquer mulher que já foi minha amiga, que voltou a ser, nunca abrir essa boca para eu julgar mulher se tem filho, se não tem filho, se entrou no casamento da pessoa, se não entrou, se é Kenga. Esse dia eu curo de uma pessoa que vai na igreja, tá, gente? Vai na igreja falando, fulana é Kenga. As filhas são Kengas. Eu falei, toma cuidado, porque isso dá processo, dá dano civil e ainda dá processo criminal. Porque tá habituada a julgar outra mulher. Nenhum homem, eu nunca ouvi, não sei se você já ouviu, nenhum homem fala assim, fulana aí, tomou a esposa do outro. Mas a gente vê direto, principalmente mulheres falando, tomou o marido da outra. Culpando mulher. A gente vê casos, muitos casos de avós que falam, a neta de 10 anos, aí elas arrumam, o marido, essa pessoa é violenta ou bulina a neta, ou às vezes a própria filha, e fala, mas também ela ficava aí andando com short curto, com sainha curta, seduzindo o velho, o cara, ele é homem. Olha como isso é doentio. Isso é nojento. Passar pano para violência, passar pano para todo tipo de coisa, enfim, que opõe a Deus. E essas pessoas, muitas das vezes, estão no púlpito das igrejas. Essas pessoas, muitas das vezes, estão tentando ser baluartes dos bons costumes e tudo. Aí é por isso que a conta chega, fica andando igual andorinha. Porque acha que bênção, que prosperidade é dinheiro, e não é. E fica todas as vezes, sabe, nas mesmas coisas, não é feliz, não tem paz, não tem plenitude por conta disso. E fica dando voz, dando boca, às vezes dando até a mente pro mal falar, sabe? Ficar julgando a filha do outro. Porque é isso que o machismo faz, a misoginia faz. Maioria das mulheres são machistas. Esse dia uma pessoa me falou assim, minha amiga engordou, aí ela tava preocupada se o marido dela ia largar ela. Sério? É sério? Como que não adoece?
Os caras com barriga de 3 toneladas, os caras não estão nem aí. E as mulheres entrando na cirurgia para fazer isso, para fazer aquilo, às vezes até perdendo a vida porque nem precisava, ou às vezes pega uma bactéria hospitalar a troco de quê? De satisfazer aquilo que o outro quer que ela seja. Então é uma cobrança e é tão doentio, porque a própria mídia que fica vendendo o empoderamento feminino, as manchetes são assim: fulana posa de biquíni e mostra a marquinha, fulana posa na praia com fio dental, fulana... Ou seja, é contraditório. A própria mídia que prega o empoderamento feminino fala, não, peraí, nós temos vários tipos de body, cada um com seu corpo, mas é a mídia que vende que aquilo é o ideal, que aquilo é desejável. Aí adoece. Nossas adolescentes adoecidas, nós vimos a Vanessa Lopes no BBB, jovem, bonita, rica, doente. Porque, gente, não é sobre dinheiro, é sobre sanidade mental. Tem uma herdeira, essa história é verídica. Na Inglaterra, nos anos 2000, ela era herdeira de uma herança bilionária. Daí, ela teve um surto. Entrou em colapso. Ela não sabia nem quem ela era, nome dela e tudo. Uma pessoa jovem, bonita, né? Pelos padrões e tudo. Enfim, bonita mesmo. Aí ela ficou 2 anos sumida, desaparecida. Aí a Scotland Yard é tipo a polícia, como se fosse a polícia civil da Inglaterra, que investiga, né? A Scotland Yard procurando, aí encontrou. Gente, ela era homeless. Ela era moradora de rua. Ela não sabia quem ela era. Tendo bilhões na conta. Não é sobre o dinheiro, não é sobre a juventude, não é sobre a beleza, não é sobre... enfim, a gente precisa entender que é muito mais sobre a gente acolher o outro, a gente tentar auxiliar o outro, e isso de maneira nenhuma significa passar mão na cabeça, significa dar outra face. Eu sou cristã, mas não sou Cristo, entendeu? As pessoas às vezes confundem, mas você é cristão, acha que pode tudo. Eu acho que não. A gente tem que dar o limite, a gente tem que exortar, a gente tem que escutar, a gente tem que, enfim, que trocar, porque é sobre isso, mas que a gente não coloque o dinheiro acima de tudo. A maioria coloca e vai colocar, por isso que tá doente. É por isso que tá doente. Maioria que toma remédio controlado, maioria que tá com desequilíbrio mental. Muita gente fala, espiritual, às vezes mas só dá para falar ser espiritual quem discerne o que é espiritual. Senão, às vezes é doença mesmo. E adoece por isso. Adoece porque precisa tomar remédio para emagrecer. Eu conheci uma pessoa, na verdade conheço uma pessoa que tem um cargo bom, funcionária pública, madura, fez todo tipo de plástica e não há problema em fazer, mas aí não emagreceu e toma todo tipo de fármaco para emagrecer. E assim, cada hora tá de um jeito. Hoje tá feliz, amanhã tá triste. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Vive assim. É triste. Mas a pessoa que escolheu, não tem problema. Não tem problema. Eu acho também que é sobre isso. Agora, se a gente tá numa sociedade, enquanto mulheres, porque enquanto mulheres a gente precisa educar nossos filhos, porque homem também educa, mas a maioria das vezes a gente que educa, que a gente não ponha valores como dinheiro, valores como machismo, para justificar o preconceito. Usar a Bíblia para falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, como se isso fosse um salvo-conduto para a mulher simplesmente ser humilhada.
pro cara fazer o que quiser, a mulher não poder falar nada. A mulher, ele chega, ele dá comida, ele que manda e desmanda. Família não é sobre isso. Família é sagrado. Família é sagrado. E cada um tem a sua família. Existe família, na minha opinião, hétero. Existe família homo. Existe família. E para mim, família é amor, família é acolhimento, família é um lugar onde a gente repõe nossas energias, é onde a gente sabe que se trovejar, se chover, se tiver sol, aquelas pessoas estão aí pela gente. Então família é sagrado e não cabe a nós falar o que é certo e errado na família do outro. Agora, a gente não pode fomentar o machismo, fomentar a misoginia enquanto mulheres, pra gente falar assim, não, seduziu meu marido, seduziu o marido da outra, é vagabunda, é quenga, entende? Primeiro que uma hora volta. Se você falar isso, volta. Então por isso que às vezes tem muita gente que fala assim, inveja a vida do outro e vem com a história racista de inveja branca, porque não existe inveja branca, e fala assim, nossa, que não tem sorte, fulana aí tem sorte, a família vive em paz. Por que será? Porque Deus é justo e ama todo mundo do mesmo jeito. Por que será? Entende? Por que será? Porque fica fomentando o machismo, a misoginia, e isso tudo gera ódio, isso tudo adoece. Entende? Porque a gente precisa se acolher, a gente precisa empoderar. Eu não tô querendo dizer aqui também que todo mundo que a gente vê pela frente, a gente vai dando a mão, a gente vai acolhendo, a gente vai empoderando. Eu acho assim, na minha visão do mundo, a gente precisa buscar sempre o espiritual. Quando você busca o espiritual, você sabe quem você deve dar a mão, quem você deve acolher e o momento certo de soltar a mão. Porque o Espírito Santo é teu melhor conselheiro, ele vai te aconselhar. E o legal de buscar o espiritual é porque se alguém achar que vai fazer armadilha, que vai te enganar, que vai se aproximar para a ruindade, vai quebrar a cara. Então, busque sim a Deus, para você buscar o espiritual, para você viver os seus propósitos, para você direcionar a sua família, entende? Porque não é só homem que tem a sabedoria para discernir, mulher também tem, e isso não tem a ver com estudo ou não. Mulher que empodera, mulher que está do lado do marido, que dá opinião. Eu fico às vezes assim, surpresa, o quanto que eu vejo de mulheres que não têm voz, que o marido que compra a roupa para ela e ele alega que ela não sabe comprar, que é o marido que faz a compra porque ela não sabe comprar, ela é somente marionete do marido, ela só pode fazer aquilo que o marido quer que ela faça, que acha que ela deve fazer. É lógico que eu também sei que existe o inverso. Existem mulheres que também fazem esse tipo de opressão com os maridos, com os filhos, sabe? E é por isso que a gente precisa educar, letrar a nossa sociedade. É por isso que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos amigos, posicionamento. É por isso que se a gente está numa mesa, se a gente está num churrasco, se a gente está num hangout da nossa firma e está lá mulheres falando mal do corpo da outra, rindo, zoando, a gente precisa se posicionar, a gente precisa repreender. A gente não pode, não deve ser conivente com esse tipo de coisa, porque senão perpetua.
Sabe? A gente precisa parar enquanto mulheres com essa competição predatória entre nós. Homem não tem isso, não faz isso. E a gente é muito, mulher às vezes é muito cruel uma com as outras. Gente, eu fiz 42 anos em novembro. E desde quando eu fiz 40, eu falei isso pro meu marido. Muitas mulheres de 50, de 60, às vezes até de 40, lidam com muitas questões hormonais. E cada um tem seu jeito, o corpo responde de um jeito, tem o seu, enfim, os seus genes, digamos assim. Eu tenho 42 anos, ainda ovulo e, por exemplo, eu nunca tomei nenhum tipo de fármaco para nada, graças a Deus. Mas tem mulheres mais jovens ou da minha idade que tomam fármacos ou para diabetes ou para hipertensão ou principalmente por conta da questão hormonal. E muitas mulheres, principalmente as mulheres vulneráveis financeiramente, elas não sabem se precisam fazer reposição hormonal. Então, às vezes, a mulher tá irritada, cada hora muda de humor. E as pessoas ao redor não param para acolher, não param para entender, para falar: será que não tá precisando de reposição hormonal? Será que não é bom procurar um endócrino? Será que não é bom procurar um clínico geral, sei lá, para tentar auxiliar, para ver se tem uma carência de vitamina? Então você vê as mulheres que precisam de reposição hormonal não sabem e são julgadas por outras mulheres e entram na menopausa, na pré-menopausa e continuam sendo julgadas, principalmente por mulheres, sabe? Então, assim, mulher, a gente precisa ser mais amável uma com as outras. A gente precisa ser mais francas, sinceras. A gente precisa parar de fingir, de mentir uma para as outras. A gente precisa parar de ficar falando: ai, amiga, como você é maravilhosa. Aí, no frigir dos ovos, ter sentimento de inveja, de competição, porque Deus vê, Deus sabe, conhece teu coração, entende? Então a gente precisa abstrair o que a gente não gosta. Se você não gosta de uma pessoa, se a pessoa fala uma coisa que pra você não dá, afasta e tá tudo bem. Mas não seja severa com a outra mulher. Eu não vejo homem, ou no caso homens, chamando homem de 45 anos de velho. Ninguém fala aquele velho, ou velho. Mulheres chamam mulheres de 40, a véia. Gente, o povo tava chamando Paola Oliveira de véia. A mulher tem 41 anos, 42, sei lá. Mas, por quê que é essa cobrança com a mulher? Porque a própria Paola, por conta da pressão da mídia, da sociedade, dos 30, dos 20, era sempre a ícone da beleza, do corpo sarado, da barriga sarado e magra. Então cria essa expectativa no outro como se ela não envelhecesse, como se a idade não chegasse para todo mundo. E aí há uma cobrança, porque assim, como assim, Paola? Você sempre foi icon, sex symbol. Como que agora você tá gorda desse jeito? Você tá velha desse jeito? Mas ninguém fala pra homem, muito pelo contrário. Mion tem a mesma idade, todo mundo: nossa, como Mion é gato. Como Mion tá envelhecendo mais bonito, igual vinho. E maioria mulheres vai ver críticas. É sempre mulher que faz crítica. Homem também faz? Faz. Porque homem, gente, vamos combinar? Homem sem noção, velho. Homem sem noção. Não todos. Porque graças a Deus existe muito homem de Deus com noção, com lucidez. Mas muitos, maioria sem noção.
é também criado por mulheres sem noção, que ficam rindo uma das outras, que chama de velha, que fica competindo, que educa o filho, sabe? E sem corrigir, sabe? Que não corrige o filho, coisas que não deve fazer, não exorta. E aí, o filho vai crescer, vai ter filhos e vai da mesma forma. E aí vai reproduzindo sempre o machismo, vai reproduzindo a misoginia. Por quê? Porque as próprias mulheres se cobram muito uma das outras e não cobram do homem. E passam pano, falar, homem é assim mesmo. Mulher é diferente de homem. Homem pode tudo. E mulher, tipo, não, mulher não. Mulher são mulher. É por isso que durante muito tempo, CEO, ser presidente da empresa, era só para homem. É por isso que durante muito tempo não tinha mulher comandante, não tinha mulher engenheira, não tinha mulher TI, não tinha mulher eletricista. Porque supostamente a sociedade educando uns aos outros para que não, isso aí mulher não faz não, isso aí é coisa de homem, isso aí não é coisa de mulher não, isso aí é coisa de homem. Então assim, vamos, enquanto sociedade, independente da sua condição social, todos nós temos uma mente. Então assim, abre sua mente, principalmente as pessoas que eu sei que às vezes até tem boa fé, que são da igreja, principalmente os evangélicos. Eu não tenho nada contra evangélico, mas eu já convivi muito com evangélico. Eu tenho minhas ressalvas, porque eu acho assim, se você segue Cristo, se você segue amor de Cristo, se você segue a Bíblia, se você segue o exemplo que Cristo deixou, não tem espaço para você se sentir moralmente superior ao outro, para você ser falso com o outro, para você criticar o outro, para você abrir sua boca e falar quem entra no reino do céu, quem não entra no reino do céu, para você sempre colocar que há uma luta espiritual do bem contra o mal, mas quando você tá do lado que supostamente do mal você perde, você fica quieto. Opa! Deus é só Deus quando você acha que é Deus. Então assim, principalmente evangélico, para de mentalidade fechada. A Bíblia diz que conhecimento liberta e a falta dele faz você perecer. Entende? Se abra para a luz de Deus, se abra para o ensinamento de Deus. Não deixa aquele que é oposto a Deus te levar para um caminho de julgamento, para um caminho de opressão, de ódio, sabe? De você achar que sempre tem a luta do bem contra o mal e você sempre tá do lado do bem. E aí você fala, os ímpios lá fora prosperando e você não. Por que será? Será que no ímpio não é você e por isso você não prospera? Para você ver se às vezes o ímpio não é você. Maioria, eu sei que não todos, vão no círculo de oração para fofocar, para julgar, para botar dedo, para não sei o que. Não vão para orar. Vá na casa do outro, da irmã, não vai para visitar a irmã para saber se a irmã tá bem, se a irmã precisa de alguma coisa, se precisa de acolhimento. E vai, escuta lá, leva ali, leva acolá, quando vê todo mundo tá sabendo, porque fica só na fofoca. Então assim, não tem como você ser instrumento de Deus. Não tem como você ser instrumento de Deus se você propaga fofoca, se você propaga falsidade, você não vai prosperar. Não vai mesmo. Não vai. Porque não é porque eu tô falando, porque é bíblico. Então você que se diz mulher de Deus, que você teme a Deus, eduque seus filhos, eduque suas filhas, sem machismo. Eu não tô falando para você
que mulher é homem, que homem é mulher. Óbvio que não. Não tô falando dessa bobagem, mas tô falando: eduque seus filhos para que saibam que mulher também tem espaço para trabalhar, que mulher tem voz, que mulher precisa ser ouvida, precisa ser respeitada, sabe? Para que não julgue o passado, a história de uma mulher que você não conheça. Se coloque no lugar das pessoas. Olhe para sua história. Olhe para sua vida. Faça uma avaliação de todas as suas escolhas, de todos os seus erros, todos os seus acertos, para depois você tentar ver se dá para você estar fazendo julgamento. Você pode fazer críticas construtivas, você pode falar: isso não é para mim e tá tudo bem. Agora, você se colocar acima, para você julgar a vida de uma mulher, para você julgar se a mulher tem 4 filhos, cada um com um homem, se não, para você julgar se aquela mulher é para aquele cara ou não. E quando é o inverso, você passa pano, algo de errado não tá certo. A gente precisa ser congruente. Pau que bate em Chico deveria bater em Francisco. A gente não pode ser severos numa circunstância, numa situação, quando for no outro parecido, que tem a ver com a gente passa pano. Não tem lógica. Não tem lógica. Porque Deus, Ele é Deus e nos julga, né, nossas atitudes de maneira igual. E se a gente que é cristão, que diz que segue a Deus, que teme a Deus, se a gente faz diferente, que moral que a gente tem? Que moral você que se diz cristão, você tem? Se você é conhecido por julgar a vida do outro, porque assim, as pessoas sabem, porque Deus mostra, entende? É claro que tem os mentirosos que, enfim, mas esses também Deus revela. Então, se você se diz cristão, você vai na igreja, e aí você fica julgando filho dos outros, filha das outras pessoas, e chama filha das outras de Kenga. Deus te revela. Aí você escandaliza o evangelho de Cristo. Você escandaliza a palavra de Deus. E pior, você acaba se conectando com forças que se opõem a Deus. Então, assim, você acha que mulher tem que ser submissa? Seja submissa você, entende? Mas não, como é que eu te falo? Não fique falando mal das outras mulheres que são empoderadas, que estão fazendo suas histórias, que estão lúcidas, que estão sãs, que inclusive estão batalhando por seus direitos. Porque são mulheres que não se silenciaram lá atrás, como eu falei, que deram voz para que nós mulheres hoje, nós pudéssemos trabalhar, inclusive votar. As mulheres aqui no Brasil votaram pela primeira vez em 1932. Eu não me canso de falar isso. E só poderiam votar as mulheres casadas com a autorização dos maridos. As viúvas eram vetadas e também as solteiras. Então, olhem como a gente já avançou em termos de sociedade, quantos direitos a gente conquistou e não seriam conquistados se tivessem só mulheres que pensassem igual você, que pensa que mulher tem que ser submissa, que mulher é só homem que faz, é só homem que deve. E na verdade isso é uma baita de uma hipocrisia, porque a maioria das mulheres que dizem isso estão adoecidas. Estão adoecidas. Porque enquanto continuam subjugadas, não tem liberdade, não tem envergadura, não tem discernimento espiritual
para inclusive buscar proteção, para buscar entendimento, para buscar sabedoria, para assim guiar sua família junto com seu pai. Então era isso. Eu espero muito que Deus te dê sabedoria e entendimento para entender esse vídeo. Eu orei muito também pedindo que Ele me desse sabedoria para que eu me colocasse, porque eu acho que é assim que a gente faz a diferença, com lucidez, com franqueza, não obrigando ninguém a ser do jeito que a gente é do jeito que a gente é, jeitos, cada um tem o seu, mas existe algo que é lógico. Então assim, todo mundo tem oportunidade de trabalhar, de correr atrás. Se homem tem, mulher também tem. A gente não pode de jeito nenhum também criar nós contra eles para enfraquecer pauta, para falar vamos brigar, mulher contra homens. Não é sobre isso, mas que a gente tenha clareza que precisamos sim galgar nossos caminhos, buscar nossos direitos, porque diante da lei nós somos iguais, homens e mulheres são iguais em termos de direitos. Ainda assim falta muita coisa a ser conquistada, até inclusive na equiparação salarial, mas estamos indo aos poucos. Então mulheres, eu acho que é importante que a gente se acolha, a gente para com essa competição boba e idiota, para que a gente viva mais sã, mais equilibrada, mais conectado com o nosso propósito nesta dimensão.